Olá, eu sou o Cadu Carlomagno, sou pediatra neonatologista, um dos editores do AFIA-Ped Papers, e o assunto de agora é um assunto muito frequente nos consultórios de pediatria e que tem documento novo da Sociedade Brasileira de Pediatria, então pode ser tema quente para a prova. Imagino que para a prova do TEP, para a prova do TEM acho que não tem tanta necessidade, mas para quem for fazer o título de especialista em pediatria, que é sobre fimose. E para falar sobre isso, temos a nossa convidada hoje, doutora Saverina, tudo bom, Sá? Oi, Cadu, Como é que você tudo tá? bem? Tô ótima. Muito bom. Mas realmente é um assunto que dá um balacobaco, né? Dá muita dúvida, os pais ficam inseguros. Tem pontos culturais, Sim. né? Opera, não opera, puxa, não puxa, pomada ou sem pomada. É um assunto bem divergente. As condutas dos pediatras às vezes são divergentes, né? Sim. Se você conversar com um pediatra clínico, geralmente tem uma conduta mais clínica, o cirurgião já é mais, Snip. no corte, mas existem as recomendações de cada conduta aí que a gente deve seguir, e eu acho importante a gente rever, né? Exatamente. Então vamos começar do começo. Explica pra gente, Sá, o que é a fimose? O que é a fimose, né? Afinal. É importante lembrar que a fimose, né, antes de falar o que é ela é muito frequente. Muito frequente. Você que atende, né, sala Todos de parto, têm. né, praticamente no documento fala que 4% dos recém-nascidos não tem, né, que é retrátil, que expõe. E a gente fica meio assustado na hora que você fala, meu Deus! Né? Ah, não, tá tudo bem. Não, quando expõe, você fala, nossa, Você que fala, negócio Jesus! estranho, entendeu? E os pais também acham estranho, né? Mas assim, é uma patologia não, uma situação, uma condição frequente, que depois a gente pode ter ela de forma patológica ou não, né? Que é a dificuldade em retrair o prepúcio. Então a gente tem lá, né? O pênis, né, tem a cabecinha lá, o prepúcio recobrindo a pele, né? Quando a gente consegue expor a glande de maneira adequada, a gente não tem fimose, Exato. né? Mas quando a gente não consegue, né, e a depender do quanto a gente não consegue, né? Se aparece só o meato da uretra, né? Se vai ali até a metade, a depender disso, vão ter graus, né? E indicações e condutas diferentes. Mas é importante que essa retração, né, ela exista para facilitar a saída da urina. Se a gente tiver um menino que tenha uma fimose muito fechada, muitas vezes você pode ver um menininho de 1, 2 anos de idade, 2 anos começa o desfraude, que a mamãe fala que quando vai fazer o xixi, enche, parece uma bexiguinha, Isso. né? E não consegue esvazia. esvaziar. Isso traz diversos prejuízos para a criança, né? Mas que também é algo que se resolve em grande parte dos casos sem ninguém nem pôr a mão, Exato. né? Então, só por volta paciência. do 6º mês de idade, né? 20% dos bebezinhos já vão estar ali expondo a fimose. E com 3 anos é mais de 90%. No adolescente, 97% a 98% Já vão, resolveu. né, ter essa exposição da glande. Não vão ter esse anel fibroso, né, que é a causa principal da não exposição da glande, e que traz muita dúvida aí do que fazer, do que não fazer, é normal, né, não é Exato. normal. Os pais muitas vezes ficam bem angustiados já na maternidade. É muito comum, às vezes tem uma... Não, Tipo, primeira consulta do recém-nascido. Tem que puxar. Puxa o seu, não puxa da criança. Mas acho que era uma recomendação que vem dos avós, dos atuais avós, nossos pais, que eram orientados. Os nossos colegas mais antigos, que às vezes eles puxam na consulta, né? Falam, tem que puxar, tem que fazer exercício, puxa, né? Sem exercício. Algo polêmicas. Bom, então, Sá, não tem só um tipo de fimose, pelo que é importante revisar. Tem a fimose fisiológica e a fimose secundária. O que diferencia uma da outra? Então, a fimose fisiológica, que é a fimose que a gente chama de primária, é essa do bebezinho que nasce, né? Que a maioria tem essa fimose, que ela é fisiológica, né? E a secundária, ela vai ser secundária aos mecanismos inadequados de exercício. Então, existe muito avó, o vô fala, olha, tem que fazer exercício, tem que abrir a fimose. Olha, fulano não fez, não abriu, teve que operar, né? Então, aquele conceito de que tem que fazer o exercício todo dia, e não era só uma vez tracionar, era exercício, volta várias vezes. Muitas condutas de pediatras Nossa, até hoje eu tenho relatos de pacientes que falam que foi em determinado pediatra, o pediatra fez e sangrou. Só que aí, qual é o problema? Nós temos um anel ali
com fibras que durante o exercício, e principalmente durante essa tração forçada, elas podem se romper. Quando a gente rompe, a gente tem um traumatismo, a gente vai ter um processo de cicatrização. Como que é cicatriz, gente? Cicatriz não tem elasticidade, não tem maleabilidade, né? E aí a gente tem efetivamente uma fimose secundária, que é uma fimose patológica, e essa fimose com cicatriz, ela é irreversível, não tem o que a gente fazer mais. Agora já não tem vai o que sozinho. esperar. Agora, realmente, ela vai ter que ter uma abordagem cirúrgica. Então, é importante, né, essa avaliação aí que a maioria vai ter. Exato. Né? Exato. E também ter, se possível, a intervenção precoce no consultório de não mexa, não fazer esses exercícios. Isso ainda é um relato que eu ouço com frequência. Acontece, eu lembro também, na minha época de consultório tinha alguns. Eu sinto doer e nem tenho. Mas, bom, então vamos falar da importância de quais são os exercícios que a gente considera de fato que é o inadequado. Quais são as orientações que a gente deve dar para essas famílias com os exercícios? Então, o exercício não recomendado, tá? Não se faz. O que a gente faz? A gente orienta uma higienização. Então, se por acaso o bebezinho é daqueles 4% que abre, lógico, na hora da higienização, você tem que abrir um pouquinho para tirar o acúmulo de pomada, até onde for, mas sem forçar. Porque a gente força, né? Faz a fibrose, tem esse anel prepucial cheio de traumatismo, pode inflamar, pode sangrar, né? E isso pode levar a um quadro de emergência que é a parafimose. Então, de repente, tá lá fazendo exercício, né? Faz a retração e não volta. É tipo a hérnia que encarcerou. E não volta. E aí a gente vai tendo fluxo de sangue, né? Fluxo ali linfático e aquele anel tá constringindo e a gente vai tendo um aumento ali da glande, não tem retorno venoso, não tem retorno linfático, vai aumentando o volume, é uma emergência médica. Então, olha só, né? E aí eles falam que o tratamento vai ser a redução manual ou cirúrgica, mas em grande parte dos casos eu não vejo a manual funcionar muito, não. Até porque tem que ter muita coragem de reduzir. Porque tem que ter muita coragem, entendeu? De reduzir tudo. Então, acaba que algo que era fisiológico, benigno, que 3 anos de idade, 90% já vai ter resolvido sozinho, né? Adolescente, 97, 98% vai ter resolvido sozinho, porque ali na puberdade, quando a gente tem o crescimento do pênis, a gente já tá fazendo um exercício de maneira não agressiva. Exato. Né? Então, o principal é a gente lembrar que não tem que orientar exercício, tem que orientar expor o suficiente sem forçar para higienizar a glande. Para não ter acúmulo de pomada, para não ter aumento de risco infeccioso de bala no post-it, de infecção do trato urinário. Mas nada de ficar esse sobe e desce de exercício aí, não. Exato, e eu via muito no consultório os dois extremos. Tinham algumas famílias que eram as loucas do exercício, que queriam manipular o tempo inteiro, e tinham algumas mães, até alguns pais, que tinham aflição de... Ai, a maioria não quer mexer, ainda mais mãe. Eu falo, gente, só eu que mexia nas fimoses do meu filho. A criança não vai poder limpar por si. Você sabe que a minha mãe, né, eu e minha irmã, né, 2 meninas. E aí, quando ela ia me ajudar com o meu menino, ela morria de medo. Então, ela falava, eu não limpo. Não, pelo amor de Deus, alguém tem que limpar. Entendeu? Então, só a mãe, porque dava uma aflição pra ela. E acumula. Tem esmegma, né? tudo. O esmegma, a pomada. Então, realmente é necessário. difícil. É importante abordar isso na consulta. Mas, enfim, se eu tô lá no consultório ou num pronto atendimento, tô vendo uma criança com fimose, como é que eu classifico essa fimose? Então, a fimose, ela tem diversas formas de classificação, tá? Tem umas que vão de grau 1 a 5, grau 1 a 3. Eu vou colocar a classificação do documento da SBP, né? Que é a classificação de Caiaba, que classifica só em 3 graus. Mais fácil pra gente. É mais fácil, mais simples, e é o que a gente precisa entender. A 1 não abre de jeito nenhum. Não é totalmente fechada. É aquela que quando você tenta retrair, você não consegue nem enxergar o meato uretral. Na 2, você enxerga o meato uretral, mas você não enxerga, né, o restante ali. E na 3, você expõe totalmente, né, mas você ainda tem o anel. Você vê que aquilo ali tá fazendo uma pressão. Não é aquela que expõe e não faz nenhuma constrição ali, né? E aí, esses seriam os 3 graus básicos. Não necessariamente essa correlação de grau corresponde a uma necessidade de abordagem cirúrgica que depois a gente vai discutir direitinho. Segura essa emoção, que agora a gente chegou naquele momento de nos despedir de todos, mas de dizer bem-vindos aos nossos alunos que podem continuar nos escutando, o pessoal do extensivo do preparatório do TEP. Se você ainda não faz parte do nosso preparatório, fica aí o convite de se inscrever para poder continuar escutando aí o resto do nosso videocast.